Circuitos lógicos combinacionais, simplificação de circuitos lógicos. Vamos começar a ver agora aqui como simplificar circuitos lógicos. Isso porque um circuito lógico, formado lá para as nossas portas lógicas, digamos um circuito bem grande, é bem provável que exista um equivalente simplificado. Como o circuito funciona apenas com zeros e uns, são apenas dois níveis lógicos, é bem provável que exista uma versão simplificada desse circuito, que utilize menos portas lógicas e que faça a mesma coisa. A primeira maneira de simplificar circuitos é através da simplificação algébrica. Nós podemos dizer que a expressão está simplificada quando ela apresentar uma das seguintes formas e não for possível mais simplificá-la. Ou seja, o ponto de partida vai ser uma expressão bem grande, nós vamos simplificar essa expressão e nós podemos dizer que ela está simplificada quando a gente chegar numa dessas formas aqui. Uma delas é a forma soma de produtos. Aqui está o jeitão dessa forma soma de produtos. Nós temos aqui produtos somado aqui com outros produtos. Aqui um outro exemplo, como que seria uma forma soma de produtos. Essas duas equações são apenas ilustrativas para mostrar como que é a forma soma de produtos. Ou nós podemos dizer que a expressão está simplificada quando ela estiver na forma produto de soma. Aqui está também o jeitão da forma produto de soma. Nós temos aqui soma e sendo multiplicado. Aqui também um outro formato produto de soma. Resumidamente, nós vamos começar a simplificar uma expressão quando a gente chegar num desses formatos, nesse jeitão aqui, e não for possível mais simplificar, nós podemos dizer que a expressão está finalmente simplificada. E para simplificar algebricamente circuitos lógicos, nós vamos precisar conhecer todos os teoremas booleanos que vimos nos vídeos anteriores. Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo, simplifique o circuito a seguir de forma algébrica. Aqui nós temos um circuito formado por várias portas lógicas. Nós queremos simplificar esse circuito aqui. O ponto de partida é escrever a expressão de saída. Nossa simplificação vai ser algébrica, portanto, precisamos da expressão algébrica que descreve o circuito. Vamos deixar aqui do lado todos os teoremas que nós vimos nos vídeos anteriores para servir como uma tabelinha de consulta. Vamos ver como é que fica a solução deste exemplo aqui. Bom, temos o circuito, três entradas, A, C e B, e uma saída Z. Primeira coisa, escrever a expressão de saída desse circuito. Esse foi um dos assuntos da nossa disciplina. Ninguém teria dificuldade para escrever a expressão de saída desse circuito aqui. Nós temos A, aqui nós temos A barrado. Aqui a letra C barrada. Neste ponto é a operação AND de A barrado e C barrado. Portanto, é isso daqui. Aqui nós temos a letra B. E aqui, portanto, B barrado. E aqui vem a letra A. Operação AND de três entradas. Temos A, B barrado e tudo aquilo ali. Aqui nós temos a operação AND de três entradas, sendo elas A, C, B. Podemos escrever aqui A, B, C. E finalmente Z é a operação OR desses dois termos. Escrevendo aqui, que vai ser o nosso ponto de partida para a simplificação, nós temos A, B, C ou A, B barrado, esta é a nossa expressão que descreve o circuito. A partir dela a gente vai simplificar e ver se tem como fazer esse circuito usando menos portas lógicas. Novamente, nós vamos precisar consultar aqui os teoremas e aplicá-los aqui, simplificando a expressão. Um bom início é sempre verificar se dá para aplicar os teoremas de De Morgan. Ele tem a característica de quebrar essas barras que estão em cima de várias variáveis em barras individuais. Isso vai facilitar bastante. Portanto, primeira tentativa é utilizar teoremas de De Morgan. E aqui a gente vê que a gente consegue aplicar esses teoremas. Esse último termo aqui, a gente consegue aplicar o segundo teorema de De Morgan. Portanto, só vou escrever a equação onde eu não vou utilizar o teorema. Isso se mantém inalterado. E aqui sim, agora eu coloco o resultado do teorema. Segundo o teorema, nós vamos ter a primeira parcela barrada, é A barrado, e a segunda parcela também barrada. Barra com barra, a gente anula, fica a própria variável. Reescrevendo, então nós teremos AB
Aqui está, portanto, a expressão já aplicada ao teorema de De Morgan. Em seguida, vamos fazer distributiva, que é um desses teoremas aqui. Esse daqui. Fazendo a distributiva aqui, nós vamos ter que Z é igual, aqui faltou um C, ABC. Então, nós teríamos isso daqui. Distributiva. Está aplicada a distributiva. Este termo aqui tem um A vezes A, que o teorema diz que é o próprio A, é a própria variável. Portanto, vou reescrever a expressão aplicando aquele teorema neste termo do meio. Z vai ser igual, aqui passa a ser somente AB barrado. Aqui está a simplificação. Olhando agora qual teorema eu poderia aplicar. Ainda é possível aplicar mais teoremas. Um bom candidato também para a simplificação de circuito é este daqui. Se a gente conseguir de alguma maneira deixar isso em evidência dentro de um parênteses, a gente vai substituir tudo aquilo por 1. E aqui é possível. Se a gente olhar este termo aqui. Opa, escapou a caneta. Olhando o primeiro termo e este último, a gente consegue colocar o AC em evidência para deixar dentro do parênteses B ou B barrado, que depois, de acordo com aquele teorema, vai virar 1. E o último termo aqui, que sobrou, eu apenas copio. Aqui nós temos B. Tudo isso passa a ser 1. Z é igual a AC mais AB barrado. E ainda nós podemos deixar em evidência a letra A, resultando em Z é igual a C ou B barrado. Aqui está, agora não tem mais como simplificar. Aqui está a versão simplificada desse circuito aí. Se a gente tivesse que desenhar este circuito, a gente veria que a gente vai usar uma porta AND, uma porta OR e uma porta inversora, o que é bem menos do que tudo que está mostrado aqui no circuito original. Esta é, portanto, a maneira de simplificar circuitos de forma algébrica. Ponto de partida é a expressão do circuito. Este é o ponto de partida. Vamos aplicando os teoremas de acordo com a nossa visualização aqui de quais podem ser aplicados, até chegar numa versão simplificada do circuito. Bom, nem sempre é fácil visualizar qual teorema a gente vai usar, e o segredo é fazer bastante exercício e treinando bastante, que aí vai ficando claro quais são os teoremas mais usados. Mas, novamente, os bons candidatos aqui, De Morgan, a gente sempre tenta visualizar se já dá para aplicar um deles. Esse daqui também é sempre uma boa alternativa, porque vai substituir tudo por 1, que foi o que aconteceu aqui. Se a gente conseguir de alguma maneira deixar dentro de parênteses uma variável ou ela barrada, ela vai virar 1, vai simplificar bastante o circuito. Aqui acaba este vídeo.